HQ e super-heróis são sempre a mesma coisa? É sempre o mais do mesmo? Será mesmo? Falaremos sobre isso após a vinheta. Fala pessoal, aqui é na área, galera, com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho a respeito das HQs de super-heróis, tá? E fazer uma espécie de defesa, né? Vou advogar aqui um pouco esse segmento dos quadrinhos que são as histórias de super-heróis, tá? Tem um vídeo por aí, né? Alguns vídeos sendo falados, em algumas pessoas falando na internet, né? Meio que menosprezando, né, cara, o segmento de quadrinhos de super-heróis, né? Com alegações do tipo: é sempre a mesma coisa, é aquele mais do mesmo, não tem nada a acrescentar. Pessoas, inclusive, falando que o padrão de leitura delas é elevado para que elas se interessem por histórias de super-heróis nos quadrinhos, tá? Então isso, galera, é bastante ofensivo. Tem até um vídeo recente que eu fiquei sabendo de um cara, né, meio que, né, esculhambando aqueles super-heróis, né, dizendo que é sempre a mesma coisa, que perdeu a graça, que esse tipo de história não faz mais parte do padrão de leitura dele, que ele está com um padrão de leitura elevado para que hoje em dia ele consiga ter algum interesse em HQs de super-heróis. A principal alegação dele é que super-heróis é sempre a mesmíssima coisa e nada tem ali de novo ou de inovador nesse tipo de história. O pior, galera, é que nesse vídeo o cara cita uma história que justamente essa tem bastantes elementos inovadores dentro da trama. Ele estava falando isso em relação às HQs do Incrível Hulk, no caso agora o Imortal Hulk, essa nova fase aí do personagem escrito pelo Al Ewing, que está simplesmente ganhando muitos admiradores, foi concorrida até ao Eisner, né, essa história. Então ele cita um HQ que por si só já é bem contraditória à alegação dele. É um HQ que é bem diferente de antigas histórias do Incrível Hulk, tá, galera? Então o cara, ele tá sendo, né, contraditório no próprio vídeo dele, tá? Ele tá citando uma história que é bem inovadora dentro do segmento de super-heróis, tá, galera? Então vamos lá, pessoal, não vou só citar esse rapaz aí que fez essas alegações infelizes, tá? Porque é o seguinte, pessoal, eu sei que dentro, né, dos ramos dos quadrinhos nós temos vários segmentos: super-herói, né, histórias de faroeste, né, histórias de terror, romance, suspense policial, entre outros gêneros dentro da mídia de quadrinhos, cara. As HQs de super-heróis, elas são bastante antigas também. Na minha opinião, no segmento dos quadrinhos, os super-heróis, eles são muito fortes, porque eles vêm de muito tempo sendo publicados, né? E isso vai se renovando, até que os quadrinhos dos super-heróis hoje em dia estão sendo agora representados no cinema, entre outras mídias. Você vê aí a força, né, das HQs super-heróis que está sendo aí representada em outras mídias, né? Mas aí tem aqueles caras que vêm metendo pau e tal, menosprezam, né, o segmento de HQ de herói, que na minha opinião me parece que esses caras não conhecem muito bem. Eles têm um preconceito em cima, né, daquele tipo de história, né? Parece que eles leram uma ou duas histórias e julgaram essas histórias, né, pelo gênero inteiro, né, o que denota um tremendo preconceito, cara, um tremendo, assim, falta, né, de uma verdadeira análise desses tipos de histórias, tá, galera? Então, cara, ali, na minha opinião, ele foi bastante, né, equivocado a falar, por exemplo, que não há inovação, que não há nenhuma mudança, que é tudo mais do mesmo em revistas de super-herói, cara. Primeiro que isso é errado. Se você parar pra pensar, o que não muda, realmente o que é o mais do mesmo naquele super-herói, é que sempre vai haver aquele maniqueísmo, sempre vai haver a luta do bem contra o mal, herói, vilão, né? Sempre vai haver um combate entre forças que representam, vamos dizer assim, o certo, o bom, e forças que são más, né? Que representam, né, a vilania, né, cara? Enfim, né? Os vilões, provavelmente disso, né? Então, isso é algo que é realmente essencial dentro da história do super-herói. Afinal de contas, para ter um herói, temos que ter algum vilão, temos que ter alguma ameaça, temos que ter algum perigo, né, presente na trama. Então, isso vai sempre haver, cara, né? Então, você não pode ler uma história do super-herói achando que não vai ter ali algo ao que esse super-herói vai se contrapor e vai se arriscar para lutar contra, né, para salvar alguém, o que for, né? Então, isso é, né, intrínseco do gênero, tá? Agora, dizer que é mais do mesmo, que é sempre a mesma coisa, é um tremendo de um exagero, e eu não concordo com isso. Porque, afinal de contas, nós temos várias, né, modificações, inserções,
alterações dentro desses personagens que nós temos nos quadrinhos. O próprio Hulk já passou por várias fases que modificaram, vários, vamos dizer assim, vários testes, né, cara? Várias experimentações são feitas com o Hulk, assim como outros personagens também que passaram pelos quadrinhos, que ainda são feitas histórias. O próprio Hulk já começou cinza, depois ficou verde, foi selvagem, voltou a ser cinza, ficou inteligente, teve a fase de muita personalidade lá que o Paul Jenkins escreveu, né? Depois o Hulk voltou de novo a ser selvagem. Então, várias modificações foram passadas pelo personagem. Agora tem que se manter a essência dele. Aí é que está o principal desafio dos roteiristas, é conseguir, né, incrementar certas variações dentro do personagem sem ferir diretamente a sua essência, galera. Né? Você vê que o próprio, não só o Hulk, mas outros personagens passaram por modificações e vários testes, fases de experimentações com os personagens. Vamos lá para Wolverine. Wolverine começou ali com garra de adamante, perdeu o adamante, ficou sem adamante, ficou só com garra de osso. O fator de cura aumentou exponencialmente devido à perda do adamante. Né? Então teve várias coisas. Aí ele morreu, veio o velho Logan, né, trazido lá da terra do velho Logan, do Elseworld. Ficou sendo o velho Logan lá, o Wolverine. X-23 assumiu o manto dele, né? E o Wolverine agora voltou. Também é um personagem que teve aí experimentações com ele dentro de suas histórias, né? O Super-Homem, o Super-Homem já morreu, voltou, ficou com cabelo mullet, estilo Roberto Carlos. Já foi dividido em dois naquela fase polêmica lá do Superman elétrico na década de 90. Então você vê que o Superman também teve, assim, vamos dizer assim, experimentações, né, cara, diferentes abordagens do mesmo personagem, né? Algumas até ferindo a própria essência, o que desagradou muitos leitores e fãs. Eu concordo com isso. Quando você joga para muito longe a essência, o personagem perde sua característica, cara. Perde a sua questão de estar bem caracterizado. Mas houve sim mudanças e modificações dentro dessas histórias dos personagens, tá? Agora, o que você vai sempre ver no super-herói é ação, aventura, inimigos, ameaça, né, violência em alguns casos. E galera, não só isso, né, o gênero super-herói, ele também permite, né, como já foi feito em várias histórias, tramas que são mais complexas, né, ou seja, autores que inserem em seus roteiros tramas mais intrincadas, mais complexas, como o caso do Alan Moore, como o caso do Grant Morrison, né, Neil Gaiman, por exemplo, entre outros autores que são mais, assim, complexos em suas tramas, cara. Assim como aqueles que não são tão complexos, mas também conseguem inserir histórias muito divertidas, histórias mais simples, mais interessantes, cara, histórias que realmente entretêm, né? Então, ou seja, há sempre a tentativa de tentar diversificar um pouco essas histórias, mas ao preço disso, ao preço do cara modificar tanto que aquele personagem perde a sua identidade, cara, perde as suas principais características. Então há um risco aí, né? Então eu não acho certo o cara dizer que super-herói é sempre a mesma coisa. O cara faz uma comparação com mangás, que pra ele, esse cara eu vi que ele lutou no mangá, né? Não tem nada contra o mangá, tá, galera? Mas é o seguinte, o cara fez uma comparação errônea, né? Tudo bem que ele já disse que, como eu falei em outro vídeo, há uma diferença clara entre cronologia de comics, as HQs americanas, dos mangás japoneses, que são feitos geralmente ali pensando já no início, meio e fim, são programados, são cronologias isoladas, né? Eles têm essa programação mais bem definida, enquanto que nos comics americanos não há um fim. Há arcos de desenvolvimento, né? Cada artista que aparece e roteirista, eles trabalham em arcos que tem que se encandear fazendo a cronologia, mas não é visando o fim do personagem. Isso se faz em histórias alternativas, que são os Elseworlds, como Batman das Trevas, o que aconteceu Homem de Aço, né? O velho Logan, né? Entre outras coisas aí, galera, tá? Então, nessas histórias alternativas, nesses Elseworlds, ou nesses what ifs, como se tem na Marvel, ali sim o roteirista, o escritor, ele pode, né, fazer uma história meio que imaginando o final de um personagem, né, o final, como ele acabaria, qual seria a sua última história. Isso é uma possibilidade. Nas cronologias não, porque a cronologia não visa findar o personagem, visa dar a sua continuidade, para os leitores tanto antigos continuarem lendo esses personagens e validando o que foi feito antes, como leitores novos começarem a ler o personagem, né? E aí tem que procurar histórias antigas, fazer aquele quebra-cabeça, né, cara? Então a finalidade dos comics é bem diferente da finalidade do mangá, geralmente. Aí o cara falou que nos mangás não tem só essa repetição de ideia. Tem sim.
Se você for para a questão dos shonen, dos mangás shonen, que são mais para o adolescente, como Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, ali tem muita repetição de ideia, muita repetição de mais do mesmo. É os caras treinando para lutar com um cara mais forte, é salvar a Saori vez ou outra, né? Eu tô falando, esses mangás shonen também tem repetição de ideia, cara. Então o cara também foi errado ali em dizer que o mangá não tem isso, quando tem também, a depender da publicação. Não falo de mangás mais fechados assim em si, que já tem ali o seu término, né, já foi finalizado. Aí é diferente, né, cara? É diferente. Dragon Ball mesmo é um mangá que eu acredito que tá sempre se perpetuando aquela ideia do Goku treinar, ficar mais forte e atingir tal nível para ter que enfrentar um inimigo que é mais poderoso que o anterior. Então isso também é repetição de ideia. Agora, não tenho nada contra, tá, galera? Quem gosta de Dragon Ball Z, quem gosta de Cavaleiro do Zodíaco, cada um gosta do que quiser. Eu não gosto muito desses mangás aí, não gosto. Prefiro os mangás mais assim fechados ali, que já foram finalizados. Mas é aquela coisa, eu só quero dizer aqui é que o cara erra em dizer que os mangás não tem isso, quando muitas vezes também tem, né? A depender. E os comics não é que se repetem ideias, é que eles mantêm uma certa essência, até porque eles preservam os personagens para ter mais histórias com eles. Então fica naquela ali, né, cara? Agora quer dizer que é sempre mais do mesmo, pra mim é um total equívoco. O cara tá enviesado, o cara fez um vídeo enviesado, né? Aí eu acho complicado o cara ir por essa linha aí. E o que eu acho mais grave é o cara falar a seguinte frase: HQ e super-heróis não estão mais no meu padrão de leitura. Quando o cara faz isso, o cara simplesmente menospreza as pessoas que leem super-heróis. É o cara querer dizer que ele está acima como leitor, né? É o cara querer meio que nivelar por baixo leitores de super-heróis, por esses leitores de super-heróis serem caras menos exigentes. Quando na verdade, eu repito, dentro das HQs super-heróis existem níveis de complexidade de trama. Você vai ter tramas mais complexas, tramas mais simples. A depender, por exemplo, de onde está mais ou menos a cronologia, qual arco está o personagem. Pode estar no arco um pouco mais complicado, mais complexo, mais intricado, ou pode estar em arco de história que são mais simples, mais ligeiros em trama, mais focados em ação. Isso vai variar, sem falar que gênero super-herói é amplo, tem a cronologia que tem que ser amarrada, e aí vai variar a complexidade da trama, pode ser mais previsível ou não, e vão ter também vão ter também as histórias alternativas, os famosos Elseworlds, que ali é onde os roteiristas realmente vão fazer histórias que tentam fugir da cronologia e fazer algo um pouco mais diferente, mais ousado. Imaginar, por exemplo, o final daquele personagem, imaginar, por exemplo, uma certa origem, né? Imaginar uma situação mais bem diferente do cotidiano, uma coisa que realmente fuja as coisas que estão acontecendo na cronologia, que pode na cronologia também acontecer coisas diferentes, sim, desde que os roteiristas que estão trabalhando saibam como inserir isso dentro das histórias, né? Agora, o que eu acho o principal erro é o cara querer julgar uma história ou outra super-herói todo um gênero. É o cara querer, apenas por uma história ou outra que ele não gostou, querer colocar todo um segmento de quadrinhos, que é os super-heróis, dentro desse bolo, cara. É nivelar de uma maneira tacanha, é fazer uma observação altamente míope dentro do gênero, tá? Uma coisa que eu digo é, esse cara não gosta de super-herói. É isso, é o que eu falo. Se você quer dizer que super-herói é a mesma coisa, quer mais do mesmo, é porque você na verdade não gosta do gênero de HQs de super-herói. Simples assim, galera. Porque pra mim, o cara que conhece bem, ele sabe por que os comics ainda atraem tantos leitores, os antigos se mantêm leitores e novos estão adentrando, que aí pode ser por causa do cinema, animação, não interessa. Por quê? Porque é um gênero que ainda consegue atrair e consegue ainda trazer surpresa, consegue ainda agradar, consegue trazer algo de diferente. Porque senão não teria sentido o cara que eu estar lendo ainda essas HQs ainda hoje. Né? A gente que lê esses HQs de super-herói, a gente sabe que volta e meia tem coisas que podem se repetir, mas tem coisas que podem surpreender e melhorar ainda mais a história daquele personagem, cara, a sua cronologia. Então eu acho um erro tremendo o cara dizer que isso não vai mais do seu padrão de leitura. Como assim, cara? Você tá querendo se colocar acima dos outros que você não é mais super-herói? Então você tem lido pouco super-herói, ou conheça poucos o gênero de super-heróis, pra julgar, né, de uma forma dessa, por causa de uma ou duas HQs, você julgar todo um gênero. E o pior, o cara foi tão incoerente, né, que ele falou do mais do mesmo, citando HQs do Hulk, do Imortal Hulk, que são bem diferentes das histórias dos Hulks antigamente. Do Hulk antigamente. Então o cara errou até nisso. O
cara citou uma HQ que é inovadora dentro da história do próprio Incrível Hulk, e agora Imortal Hulk, né? É uma HQ muito boa, por sinal vou comprar até o segundo volume, que ele citou lá os dois. Então, galera, eu acho primeiro errado você querer nivelar por baixo um próprio segmento. Você se colocar, eu tenho um padrão mais elevado de leitura porque eu não leio mais super-heróis. Eu acho isso uma afirmação preconceituosa, uma afirmação altamente infeliz e que denota aí realmente uma arrogância que, cara, acho muito equivocada, tá? Então, quem não gosta de super-heróis, geralmente não as lê. Geralmente fala sem ter conhecimento profundo da causa. Lê uma outra coisa, acha bobo e aí pensa que é o geral, né? É o que os super-heróis nos quadrinhos. E não é, né? Há uma diversidade dentro das HQs de super-herói, tá? Então, pessoal, é isso aí. Quem gostou daquela curtida aí, galera, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo aí para suas amigas. E até o próximo. Aguiar. Tenho que falar, galera.